Nós vamos fazer a leitura em São Mateus, capítulo 11, verso 25 a 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. A Bíblia está escrita em mistérios. Irmão Brana fala sobre estas coisas na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 204, porque a Bíblia está escrita em mistérios. Jesus agradeceu ao Pai por isto. Veja que ela estivesse escrita em mistérios. A gente talvez queria que ela fosse clara, é a palavra de Deus, então ela devia ser clara para a gente poder entender. Não, mas ela é escrita em mistério. Tudo o que aconteceu desde o princípio até agora, tudo vem em mistério. Mistério de 7 dias, foi 6 dias na criação, e aí depois tinha que vir aqui na frente para você escutar o iletrado Pedro falar que um dia para Deus é 1000 anos. Então é tudo escrito em mistério. E as pessoas até hoje, elas não poderão crer nisto. Você sabe que os grandes cientistas, eles acabam não crendo nisto, porque eles apresentam um dinossauro com 250 milhões de anos. E toda a criação foi feita dentro destes 7.000 anos. A Terra pode ter trilhões de anos, mas a criação, o que Deus colocou sobre ela, apenas é revelado na Bíblia, porque é um mistério. Aquele mistério sempre é revelado quando vem um profeta. Por isso estou te dizendo que nos dias de Pedro ele sabia. Pode não saber ler e escrever, mas ele sabia que um dia com o Senhor era como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele tinha esta luz. Então toda a palavra de Deus, você pode ver ela com dificuldade. Eu não entendo, ele fala Pai, Filho, Espírito Santo. Ela é escrita em mistério. Por quê? Porque os ofícios de Deus é dito, mas não deixa tão claro para você, porque é mistério. Grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16. O mistério da piedade, que é grande, é Deus manifestado em carne. Não é um filho manifestado em carne, era Deus manifestado em carne. Este é um mistério, que Deus deixou de ser Deus para ser um homem. Ele converteu a si mesmo, mudou a sua máscara de Deus para um homem. E só o eleito pode acompanhar esta revelação, porque é um mistério. E o mistério é revelado quando vem um profeta. Se não temos um profeta, então não temos revelação. Porque não sabíamos dos trovões até 63, no início, em janeiro. Porque não tínhamos um ministério
profético para saber mistérios. Mas quando Deus manifestou este ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7, então o segredo foi rompido. E aí você ficou sabendo o mistério de Deus, que é Cristo. Então, em Cristo está tudo o que você pensar. Eu estava em Cristo, o mundo estava em Cristo, tudo está em Cristo. Agora é manifesto. Os eleitos de cada época, quando vê Deus manifesto, crê, porque eles estavam em Deus. Lá quando ele, no princípio, antes da fundação do mundo, ele foi morto. E a gente sabe que ele foi morto faz 2000 anos. Mas, pela Bíblia, pelo mistério, ele foi morto antes da fundação do mundo. E os nossos nomes foram escritos neste livro misterioso antes da fundação do mundo. Então, cada tempo que Deus tem um profeta, Deus tem um povo. Sempre é assim, Deus tem um profeta, aí vem um povo que crê. Não é para todo mundo crer, não. Não é para todo mundo crer. Cada um crê numa coisa. Cada um tem uma mensagem. Mas o profeta tem a mensagem da Bíblia, o mistério de Deus, no dia que Deus escreveu em mistério, e ele a revela, a manifesta para o povo. Então, quem não está nesta Bíblia, em mistério, não está nesta Bíblia quando ela é revelada. Porque ao revelar, você não apareceu lá, porque você não estava lá antes do princípio. Se você estivesse nela, na Bíblia, antes do princípio, você estaria nela agora, no tempo. Quando o tempo vem se cumprindo, em cada tempo apareceu um profeta. Teve um povo, uns creram, outros não. Até Jesus veio na terra, você vê que era Deus feito carne, uns creram e outros não. E era Deus. Agora eu vou querer que todo mundo creia no que eu vejo, no que a revelação é dada hoje de um mistério que ficou para trás no ministério de William Marion Branham. É o mistério que ele disse. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Então, eu não posso fazer ninguém crer quando esse mistério é revelado. Assim como nos dias do irmão Branham, ninguém podia fazer as pessoas crer no irmão Branham como sétimo anjo. Se estas pessoas já não estivessem nessa Bíblia antes da fundação do mundo, porque ele veio redimir os nomes que estavam na Bíblia. E tem muitos nomes que não estão. Milhões de nomes que você sabe na terra nunca estiveram na Bíblia. E sabe como o seu nome está na Bíblia? O meu não está lá como Osmar. O meu está lá porque nos dias da voz do sétimo anjo, Deus ia revelar sua palavra. Aí eu apareci. Eu recebi o nome exatamente daquele tempo que a Bíblia, que era mistério, foi revelado. 7 trovões era mistério. Foi revelado quando? Se fosse com Lutero, os luteranos sabiam. Se fosse com Wesley, os wesleyanos saberiam. Se fosse com os pentecostais, eles saberiam, mas eles não sabem. Por quê? Porque eles também não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando Deus manifesta como profeta na terra, aí tem aquele povo daquela Bíblia que estava escrita em mistério, que manifesta, que surge também. Por isso, hoje as pessoas podem dizer, você quer fazer-nos crer que Cristo veio numa nuvem? Não, eu não quero fazer crer. Eu estava lá. Quando Cristo veio, aí você diz, você é doido mesmo. Eu estava lá, porque eu estava no sétimo anjo.
Se você não esteve no Calvário em Cristo, você não é salvo. Se você não esteve no sétimo anjo, quando a revelação, a Bíblia foi aberta, você não é salvo, você não esteve lá. Você não é salvo, você não vê nada, você não sente nada por aquilo. Você só vai sentir se você fizer parte daquilo. Mas se você não é parte desta Bíblia, que é mistério, quando ela é revelada, você não é parte, então você não vai sentir nada. Fala de sétimo anjo, mesma coisa que nada para você. Fala da revelação de selos, de trovões, mesma coisa que nada para você. Você até diz, nós não precisamos disso. E eu te digo que você não precisa mesmo, porque o seu nome não estava escrito neste livro quando era mistério, e o seu nome não é revelado neste livro quando ele é revelado. Isto é, quando este livro é manifestado, quando esta Bíblia, esta parte da Escritura, Apocalipse 10, de 1 a 7, foi revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Bom, se você não estava no sétimo anjo, como saber? Meus irmãos, tinha centenas e milhares de pessoas que gostavam do irmão Branham, mas não estavam nele. É como natural. Você pode criar filho que não é seu. Aqueles filhos de Branham nasceram de sangue de Branham. Mas e os filhos espirituais, que o irmão Branham diz que nós somos uma família Branham, porque Branham não é uma denominação, Branham é uma família. Semente não herdará com a palha, 19. Você não está na família por quê? Porque você não é da família. A gente pode pegar você para criar. Aí te cria, te ajuda, faz alguma coisa por você, o mesmo que faz para os filhos originais, os filhos revelados. A gente faz a mesma coisa para a igreja toda. Mas nem toda a igreja valoriza isso. Nem todo mundo que me ouve valoriza isso. Porque eles não estavam quando esta Bíblia era mistério. Eu quero que você guarde isso. Se você não estava quando ela estava sendo escrita em mistério, você não está quando ela está sendo revelada, quando aqueles mistérios estão sendo revelados. Eu dou graças a Deus que eu estava em Cristo quando ele andava pelas praias da Galileia. Eu estava nele. Quando ele começou o seu ministério, quando ele transformou a água em vinho, eu estava naquela festa. Aí você é doido mesmo. Mas eu estava lá, porque eu estava nele. Eu sou um filho dele. Eu estava nele através de seus genes espirituais. E precisava esperar o tempo da minha manifestação, de eu aparecer. Aí quando eu apareço, eu digo, mas eu estava lá. Eu estava lá quando as estrelas d'alva juntas louvavam ao Senhor. Eu estava lá. Quando Miguel e aquele anjo que antes era o anjo de luz, depois se tornou um Lúcifer, um demônio. Mas eu estava lá no céu, quando as estrelas louvavam a Deus, e eu permaneci. Mas aquela estrela que caiu, a estrela que era Satanás, era um adorador, ele caiu. Oh, quantos? A terça parte também das estrelas caíram com ele, vieram para a terra. Assim, meu irmão, se você está em Deus, cada vez que Deus manifesta, você vê. Eu vi Deus. Quando não tinha a mensagem da unidade, eu vi Deus. Quando veio a mensagem da unidade no profeta, eu vi Deus. Quando o batismo era Pai, Filho e Espírito Santo, eu vi Deus, porque não tinha outro. Você não pode ver uma coisa enquanto ela não manifesta. Você fica sendo aquilo até que aquilo manifesta.
Aí você ficou sendo o anterior até que logo veio um presente e você diz, eu não sou isso não. Era como o ovo de águia debaixo da galinha. Chega o tempo, e quando está tudo pequenininho, então a águiazinha, os pintainhos cut, e a águiazinha não sabe o que é esse cut. Corre atrás, mas não fica sabendo de nada. Mas um dia, diz o profeta, que a águia-mãe passou sobre o galinheiro. Esse galinheiro que é este mundo pestilento, não só de piolhos, mas de vírus, de demônios físicos e espirituais, de demônios intelectuais. Quando dá um grito da palavra, da águia, você despreocupa de tudo, você olha para cima e diz, é a minha mãe, é o grito da minha mãe, é o grito da minha natureza, e vai esvoaçar ao céu azul. Você viveu muito tempo com os pintainhos aqui, cut, sem saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como mulher pregadora na igreja, e fazendo um grande trabalho, e dizendo que foram chamadas por Deus, cut. Você ficou ali, mas um dia que você ouviu o chamado da grande águia, como Paulo escreveu para todos nós, para ela ficar em silêncio, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Quando você ouviu esta palavra, aí você creu nela, aí você saiu do meio dos cut, dos pintainhos, porque você era uma águia. Então, se você não esteve em Deus lá no Calvário, também você não creu nele como seu Salvador, curador, perdoador. Você não o viu direito, você viu ele como três, ele é um só. As três manifestações são dele mesmo. Ele veio, te criou, ele veio, te salvou, ele veio e agora mostra a revelação do que ele não pode mostrar para ninguém. A quem o Filho o quiser revelar. Não é para qualquer um, olha, é Mateus falando sobre isso. É para aquele a quem o Filho o quiser revelar. Porque o Filho só revela para quem está no Filho. Quem esteve no Filho desde o princípio. Eu sei que é difícil você voltar lá, mas se nós voltamos a milhões de anos atrás, podemos fazer como diz o irmão Brana, você volta quando aquela luz, que era a luz perfeita de Deus, o Logos, se desprendeu da eternidade. Aí o irmão Brana diz, o Logos era o Filho, isto é, o Filho é o visível. Deus é espírito, é invisível, você não pode ver. Aí Deus deixa desprender essa pequena luz para que você pudesse vê-lo, para que você pudesse um dia que ele viesse na terra, você ter companheirismo com ele. Porque os judeus não tiveram companheirismo com Jesus? Porque eles não estavam no Logos. Eles não estavam lá quando Deus fez a sua primeira criação de si mesmo. Eu estava naquele Logos, eu estava lá. Você estava lá, mas quem não vê a revelação em cada dia é porque não estava lá. Você, como saber de uma coisa se aquilo não te pertence? Como sentir alguma coisa por aquilo que não te pertence? Aquilo não é seu. E Deus é tão simples, Deus vem na simplicidade. Quem podia pensar que Noé tinha uma mensagem e que todos que crescem se salvariam e todos que a ignorassem morreriam afogados? Eles não puderam crer. Só a família de Noé pôde crer. 8 pessoas, Noé mais 7, que pôde crer. Porque aqueles estavam em Noé. Noé não tinha mais ninguém nele, meus irmãos, senão as noras. É olhando por esse prisma natural, Noé tinha os filhos que já era consanguíneo. E aí vem as noras, recebendo a palavra de Noé. Aí elas estavam em Noé. Aí foram para a arca com Noé, se salvaram com Noé, passaram do outro lado com Noé. Não importa como estavam as naturezas pervertidas, porque a natureza tinha que passar do outro lado da arca, através das mulheres.
mas ela tinha que passar do outro lado da arca, mas estava ainda em Noé. Você precisa estar em Cristo. E se você olhar para trás e ver que você estava em Cristo no Calvário, que você estava em Cristo quando você nasceu, você aceitou a mensagem, quando você ouviu a mensagem, alguém falar de Jesus, você aceitou. Mas quando alguém te explicou que Jesus era Deus, o próprio Deus que se fez carne, e você não creu, é porque você não estava nele. É porque você não esteve louvando Ele lá no céu. Se você estivesse lá, você estaria com Ele aqui. Você creria nele aqui. Por que não crê aqui? Porque não estava lá. Bom, nós estamos chegando já um tempinho final, né? Porque estamos chegando aqui perto de nós mesmos. A mensagem da hora do irmão Brana, o que o irmão Brana pregou. Tanta gente que pensa que elas estavam na pedra de coroa. Nós temos aí pregadores, desde os dias do irmão Brana, achando que eles estavam na pedra de coroa, e que o irmão Brana não era aquilo que precisava ser, porque pela Bíblia, o sétimo anjo é o que revela. A estes homens aparece como sendo eles aquele sétimo anjo espiritual, e como poderia ser eles quando aquele sétimo anjo espiritual, naquela nuvem, voou para o profeta. Está no sétimo selo. Então ali está. Por que voou para o profeta? Porque o profeta estava naquele anjo. Desde quando o profeta começou a ter visões, aquelas visões dos anjos, tinha um anjo que sobressaía. Era o anjo dele. Ele estava naquele anjo. E naquele dia, 28 de fevereiro de 1963, aquele anjo desceu. Por quê? Porque ele tinha alguém na terra para pegar, desceu, catou o profeta, subiu com o profeta, levou o profeta para dentro da nuvem formada por eles mesmos, porque o profeta pertencia àqueles anjos. Você vê, parece 8 anjos, não, mas é 7 mesmo. Um é espiritual, que o natural estava ali, mostrando este anjo da direita. Você viu quando ele estava descendo e tomando forma? 207, Cristo, mistério de Deus revelado. Até mesmo esse anjo à direita, quando ele estava sendo materializado, descendo, com suas asas para trás, a sua cabeça voltando-se para um lado. Ali, está bem ali na fotografia, precisamente. Meses antes que isso acontecesse, foi dito aqui que ele vai reunir o corpo de crentes para revelar, ligar aquelas extremidades perdidas. Agora, meus irmãos, se vocês não podem ver que aquele anjo daquela nuvem, o sétimo anjo, desceu, tomou a irmã Brana, levou para a nuvem, não me pergunta como foi, certo? Não pergunta. A Bíblia mostra que isso tudo tinha que acontecer nos dias da voz do sétimo anjo. O mistério era revelado e tem uma dupla manifestação, o anjo forte descendo do céu e se materializando, e o sétimo anjo descendo da nuvem de anjos e se materializando, tomando forma. É o que nós lemos aqui, o 207. Cristo, mistério de Deus revelado. A gente não precisa de lutar contra, a gente precisa encontrar gente lá. Então, naquele dia, eu estava sendo arrebatado com o irmão Brana, porque eu vi isto. Eu estava descendo com o irmão Brana. Quando ele desceu, quando aquele anjo forte desceu e pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra, que no mar é entre povos, nações e línguas, e o esquerdo na terra era se materializando, era Deus tornando um homem. É isso que você tem que ver o que é verdade. Era Deus se tornando um homem, pisando na terra, com o pé esquerdo na terra. Deus se tornando Brana, anjo forte se tornando Brana. Eu estava descendo e me tornando Brana.
Eu era Brana lá, eu era Brana quando Cristo estava no trono. E quando ele tomou o livro para revelar os nomes, eu era exatamente aquele que estava neste 7º selo, nos dias da voz do 7º anjo, do 7º selo. Eu sei que você diz uma loucura. Eu estou te dizendo, meu irmão, é o espiritual. E eu estava lá. Certo? Eu estava lá, por isso quando ele desceu, eu vi quando ele desceu. Quando ele subiu, eu vi quando ele subiu. Quando ele desceu, eu vi quando ele desceu. Quando o anjo forte desceu com o livrinho aberto, eu vi ele descendo com o livrinho aberto. Eu vi ele pondo o pé entre gentes, povos, nações e línguas, e o esquerdo na terra. Eu vi porque eu creio. Eu creio que ele fez isso, e quando ele pisou na terra, o anjo forte era Brana. Ali em cima, na foto, o irmão Brana diz, você vê os seus olhos? Você vê o seu nariz? Você vê a sua boca? É Jesus. Agora ele pega e desce para a terra. Eu estava vendo que eu preguei isso há muitos anos atrás, mas que é uma coisa importante. Quando ele desce para a terra, que ele pisa na terra e no mar, aí eu te pergunto, você viu os seus olhos? Você viu o seu nariz? Você viu a sua boca? Dizer, o que você quer dizer com isso? Era Brana. Você viu? Ele desceu. Cristo desceu para ser eu, para que eu pudesse me preparar para ser ele. Brana desceu para que nós pudéssemos nos preparar e sermos reunidos. Ele está dizendo aqui, ele vai reunir o corpo de crentes. Se você não pertence a esse corpo de crentes, para revelar, ligar essas extremidades perdidas, tudo que foi perdido durante as eras, o 7º anjo veio e ligou. Estava tudo perdido, ninguém sabia de eras, ninguém sabia dos selos, mas quando o 7º anjo revelou a palavra, então aquilo foi uma ligadura, ligou aquilo que nós não sabíamos, ficamos sabendo. Agora, se você pode ver a mesma mensagem hoje do profeta, que Deus está escondendo dos sábios entendidos e revelando aos pequeninos. Não me diga que você acha que eu sou sábio e entendido. Você está completamente errado. Porque você sabe que eu não sou. Quem crê no que eu prego até pode pensar assim, mas eu não sou sábio e entendido. Eu não quero dizer que sou pequenino por ser humilde. Não, é porque eu não sei nada mesmo. Pequenino, que não tem condições, que não tem capacidade de fazer grandes coisas. Mas o que é isto? Qual é essa revelação? Não sou eu, é ele. Ele escondeu dos sábios da mensagem, dos entendidos, inteligentes da mensagem, dos formandos da mensagem, é gente boníssima da mensagem. Ele escondeu e revelou a você. Você acha que você é inteligente? Você não acha que você é pequeno demais? Que você não está com nada? É isso daí. Deus veio e revelou a você. Mas olha bem esses inteligentes que estão aí achando que é alguma coisa, de colarinho duro, achando que é alguma coisa e não sabe o nome do Pai. Vê os inteligentes que acha que é alguma coisa na mensagem, que pode liderar na mensagem, mas não sabe que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, não sabe que a era terminou, não sabe que o último eleito entrou, e eu estava naquele último eleito. O último eleito é Brana, é o último mensageiro. O primeiro eleito foi Paulo, o último é Brana. E quando esse último eleito entrou, o Cordeiro saiu do trono com o livro aberto. Agora já está redimido os nomes, e eu estava redimido ali com Brana. Você estava redimido com o 7º anjo naquele dia. É crer nisso. Eu sei que alguém está dizendo, eu fui redimido por Jesus. Não prova que você foi redimido por ele, porque você não quer nem o batismo em nome dele. Muito menos você pensar em redenção, em remissão, que ele apaga seus pecados, sendo que o sangue não foi vertido por você, porque você não estava com ele antes da fundação do mundo, quando ele verteu o sangue.
Se você estivesse, você acompanharia ele com Pedro e obedeceria o que Pedro pregou, com Paulo e obedeceria o que Paulo pregou, com João e veria o que João viu no Apocalipse, e você estaria com Brana, porque você sabia que Deus estava revelando sua palavra através do 7º anjo. Eu não preciso falar mais nada. Só sei que a Bíblia está escrita em mistério. E cada tempo, nós estamos vivendo aqui no último tempo, Apocalipse 10, 8 a 11. Nunca pregado pelo profeta como sendo uma mensagem dele. Não sejam teimosos. Vocês têm que aprender isto. Irmão Brana pregou que era a mensagem dele. Apocalipse 10, de 1 a 7, era Deus descendo do céu e se materializando com o livrinho aberto e dando o livrinho aberto já para o 7º anjo. É isto. Você não pode dizer que ele não recebeu. Ele recebeu o livrinho aberto, ele pregou os 7 selos. Tudo aberto. Ele era o 7º selo que estava escondido. Era o mistério da Bíblia escondido e aqui agora revelado em carne. Você podia olhar para ele e vê-lo em carne. Mas você quer vê-lo diferente. Você tem que saber que é segundo o que diz o próprio profeta. Nós estamos preparados, é para isso. A nossa vida está preparada, é para este rapto neste tempo final. Ninguém pode ser raptado se não tiver a revelação que pode raptar a igreja. Por que só o irmão Brana subiu naquela nuvem? Porque só um anjo, era o anjo dele. Os demais todos tinham partido já. Todos os demais anjos. Mas ali tinha um anjo que tinha um corpo na terra. Aí ele veio na terra e apanhou aquele corpo. É isto que eu quero te alertar. Que ele está descendo dessa forma é para tomar cada um de nós através da sua mensagem e levar no arrebatamento. Se você não tem uma representação ali em Brana, você não vai ser raptado. Porque João tem uma representação em Brana. Eu quero ter minha representação em Brana. E você tem esta representação em Brana porque você é João nesse dia. Você que crê na mensagem. Deixa a ignorância de um lado, creia na mensagem, tome a mensagem, viva a mensagem, porque o importante de Deus nesse dia é a sua revelação. Abrindo a Bíblia que foi escrita em mistério, hoje ela está revelada. Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade de ver o que vemos. E nada fará nós vermos outra coisa, Senhor. Por isso, eu sei que se as pessoas não foram elegidas por Ti para verem estas revelações desde o tempo do seu profeta, elas não verão hoje também. Elas têm que estar eleitas em Cristo Jesus. Quando está em Cristo, logo você estará em Paulo, em Pedro, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Você estará em Brana, você estará em João, eu estarei em João. A revelação que Deus deu ao nosso profeta. Obrigado, Senhor, por esta luz. Não podemos fazer outra coisa senão crer e pedir ao Senhor. Ajuda, meus irmãos, que ninguém fica preso numa doutrina falsa, porque não tem essa luz, Pai. Mas se o eleito tem essa luz, ele não pode ficar amarrado, dominado por estas doutrinas desse dia. Ele tem que crer na palavra, porque ele é desta palavra, ele é dessa esposa, ele pertence, ele não entra, ele nasceu nesta família Brana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
pela mensagem de João, nos mostrando, nos provou, nome brando eu recebi. Hoje sou feliz, tenho a revelação, pois já conheço o que são 7 trovões, 7 o número de Deus, brando é perfeição. E já foi profetizado pela mensagem de João. Sim, é verdade, novo nome eu encontrei, e na pedrinha branca, nome branco eu avistei. Pela mensagem de João, nos mostrando, nos provou, nome brando eu recebi. Pela mensagem de João, nos mostrando, nos provou, nome brando eu recebi. Amém, amém. Coisa boa, né? Deus abençoe o irmão Haroldo e família e todos vocês por toda parte aí, adorando a Deus conosco. Nós temos aqui alguns pedidos que foram enviados, o irmão Rogerinho foi preparando aqui para nós, né? Família do irmão Cosme me manda saudação para toda a família do pastor Osmar Rodrigues Costa. Receba aí, família do pastor Osmar. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Cosme. Irmão Daniel de Rio Claro, ele diz assim: minha irmã Flávia pede oração, pois está com pneumonia. Irmão Sidney de Campo Limpo, peço oração por mim, muita aflição e perseguição há algumas semanas. Irmão Odair e família estão conectados, pede oração pela irmã Natália de São Francisco, foi diagnosticada com Covid-19, não está se sentindo bem e estão aguardando resultados. Arthur Ramon e Amanda Laírton, é isso mesmo? E a esposa do irmão Odair também, né? Aguardando, a irmã Maísa fez teste e também o jovem Alain. Irmão Daniel de Gravataí pede oração pelo seu cunhado, pelo cunhado da irmã Mary. O nome dele é Max mesmo. Foi picado por uma aranha, está sentindo fortes dores no corpo. Pastor Ivair pede oração pela passagem de minhas 2 filhas, Glória e Gabriele, pelos seus aniversários, né? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos confiando naquilo que Deus já prometeu. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que pede oração. Que o Senhor agora ponha a tua mão de saúde nesses corpos, Pai. Tirando todo o mal, o veneno da aranha, de qualquer mal que estiver tocando no corpo, pelo poder de Deus, todo o espírito de enfermidade, de Covid-19, que é Satanás, nós destruímos com este mal, pelo poder de Deus. O nome de Jesus dá saúde para cada irmão, para cada irmã, e abençoa cada aniversariante.
é a minha oração, confiando na sua grande misericórdia. Estes pedidos são imunizados pelo poder de Deus e sendo abençoado contra todo mal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um. E amanhã a gente tem mais, né? Vocês ficam em casa, nos ouvindo sempre, certo? Ficam em casa. E é uma boa coisa a gente entender. Tem que ter entendimento para isto, né? Para ficar em casa tem que ter entendimento. Não vou nem combater os que combatem isso, né? Porque não adianta. Então, a gente tem que ter entendimento. Fica em casa, se guarde melhor, não se exponha. O mundo está contaminado, tem vírus por todo lado. Então, a gente já deve viver imunizado com o poder de Deus na vida, isto é, fé na palavra de Deus. Porque todo mundo está sujeito a pegar qualquer vírus nessa terra. A pessoa que mais ora, até a mais incrédula, está sujeito. Todos os mortais estão sujeitos. A gente só tem que crer assim: Senhor, eu creio que Tu és meu protetor. Tu és minha proteção. Eu creio que Tu me guarda, que Tu guarda a minha família, o meu povo. A minha oração é esta: é que Deus guarda todos nós, todos vocês, e tire o temor e dê a fé. Tenha fé superior à Covid-19. Tenha fé. Você saber que você tem um Deus que já te curou aquele dia no Calvário. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês por toda parte. Brasil, Portugal, África, Estados Unidos. E temos em Califórnia, Deus abençoe também. E o irmão Elias, né? Eu sempre esqueço o lugar que ele está ali nos Estados Unidos. Mas Deus abençoe, irmão Elias. Meu abraço a você também, que crê. Não, já esteve lá, mas já mudou. Deus abençoe todos vocês aí, os nossos irmãos africanos, né? Pois tem vários irmãos que entram em contato conosco. Deus abençoe todos aqueles que estão sempre representados nos nomes que nós falamos aqui também. Quando nós falamos Alex, quando nós falamos Rafael, quando nós falamos Afrânio, falamos Bonde e Xadreques, Gemusse, né? Gemusse, o pastor Diamantino, todos estão ligados em cada um desses. Todos nós fazemos parte. Aqueles que não falam os seus nomes, Deus te abençoe. Estamos agradecidos por vocês. Pelo menos uma vez no mês, nós precisamos lembrar daqueles nomes, né? E falar. Isso é muito bom. Se é uma coisa que só tem aos ouvidos da gente, como diz o profeta, que é falar, ouvir o nome da gente, ser expressado, então é muito bom, né? Deus abençoe, Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. E amanhã tem mais. Às 7h estaremos aqui novamente adorando a Deus. E eu espero você aí na sua casa ligar o seu computador, o seu celular e estar conosco ouvindo através da página, através do Facebook e através do YouTube, certo? Entra aí que você vai ficar sabendo. Entre em contato conosco e aqueles que sempre querem falar conosco, nós estamos aí para te ajudar, para atender, para orar por você e dar uma palavra de ânimo para você, certo? Boa noite.